Cuéllar fica fora da Champions League da Ásia e quer voltar ao Brasil. Rivais do Flamengo estão na frente na possibilidade de trazer o volante de volta à América do Sul. Além disso, a gente fala sobre Everton Ribeiro, né? Corinthians de olho, notícias aí dando conta de uma possível saída, mas não, a gente vai trazer tudo para você acalmar o coração do torcedor rubro-negro. O muro tá baixo, é o que falam aí os torcedores do Flamengo, convidando aí o Ângelo para vir para o Mengão, para ser feliz no Mengão, depois do comentário que ele fez, né, de estar na torcida pelo jogador do Flamengo, pelo Matheus Gonçalves. A reação foi muito ruim também lá no Santos, né, nos torcedores do Santos, e aqui a gente fala para vocês a reação dos torcedores também do Flamengo. Confirmado, teremos 2 reforços no Mengão. Você vai ficar aqui para acompanhar o que está acontecendo, essa preparação também para a Recopa Sul-Americana, a decisão nesta terça-feira no Maracanã. Falaremos também do ato vergonhoso de um torcedor do Botafogo, né? E se fosse do Flamengo, o que iam falar, o que iam fazer, né? Então, a gente trazendo tudo isso e muito mais aqui no canal Paparazzo Rubro-Negro, com um oferecimento da Stake, né? A Stake chega aqui com o código promocional PaparazzoRN e com o código PaparazzoRN você tem cara, é brincadeira. Essa promoção é um esculacho. É para você arrebentar a boca do balão, sabe por quê? Você tem o primeiro jogo seguro. E tem muita empresa aí que bônus, e você tem que jogar o bônus tantas vezes para poder sacar. Não, aqui não. Aqui você tem o jogo seguro, perdeu, você recebe de novo para você jogar de novo. E se ganhar, pode sacar. É surreal. Então, a Stake patrocina o UFC, patrocina vários times da Europa, Premier League, patrocina muita gente, muita celebridade do futebol, do esporte, da música. E outra coisa, você pode depositar a partir de R$50 no Pix e o jogo seguro é até 150, de 50 a 150. R$50 no Pix para sacar a partir de 100, tá? Então aproveite agora mesmo e garanta na Stake, né, o seu jogo seguro com o código PaparazzoRN. Bem, a gente chega aqui, né? Eu convido você. Fala, galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando aqui, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, se inscreve aqui no botãozinho vermelho, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. A gente já vai chegar aqui trazendo algumas das principais notícias para vocês. Eu quero começar falando do Del Valle, né? Que eles usaram 4 titulares e venceram na estreia do campeonato equatoriano. Vai ser uma tarefa difícil para o Flamengo esse jogo de terça, mas eu acredito muito, né? Eles ganharam de 3-1, né? Estrearam em casa, tá? Na tarde de sábado. Foi uma vitória de 3-1, então, aí com o Schunk, né, que a gente conhece bem, enfrentamos ele agora no último jogo, o zagueiro também, o Carabarral, né, o Lautaro Dias, né, os 3 atuaram cerca de 25 minutos, também tinha no banco de reserva ainda 4 titulares da partida, o Caicedo, né, o Pelerano, volante, o Ramírez, goleiro, e o Sornosa, tá? Então a gente teve aí eles vencendo o jogo aí do campeonato equatoriano. A vitória de 3-1 foi contra o Mushuk Runa, né? E os gols foram do Rodrigues Royos, né? E também o Royos que fez 2 gols, né? E o Gonzalez pro Mushuk Runa, tá certo? Então, esse foi aí o último jogo do Del Valle antes da partida contra o Flamengo. Lembrando aí que o Flamengo treinou no domingo e hoje faz o seu último treino para definição de tudo. E aí já vai ter o seu time totalmente, o Vitor Pereira vai preparar a equipe, já vai ter tudo definido para o jogo de amanhã. A gente vai trazer aqui também informações aí sobre reforços que o Flamengo vai ter, né, para esse jogo aí contra o Independiente Del Valle na terça e também, né, um jogador que fica de fora, né? Teremos um jogador de fora, muito provavelmente, né?
gente vai falar sobre isso, o zagueiro aí ficando de fora muito provavelmente. Falar sobre o Everton Ribeiro, porque saiu uma matéria no Gávea News, e eu já tinha falado sobre isso aqui, que Everton Ribeiro só irá para o Corinthians se o Flamengo quiser, tá? O contrato dele se encerra em dezembro, já pode assinar um pré-contrato no meio do ano. A direção do Flamengo acredita que ainda é cedo para tratar da sua renovação e que mesmo que o atleta acenasse para algum outro clube, o jogador não fecharia nada sem antes falar com o Flamengo. Eu já falei sobre isso aqui, vou falar de novo, acho que eu fui o primeiro a trazer, que o Ribeiro não tem interesse de sair do Flamengo, não quer sair do Flamengo de jeito nenhum. Pô, tem o Totói que não vai deixar ele sair do Flamengo, tem isso também, ainda tem essa questão. Então, gente, acho que pode ficar tranquilo, tá? O Flamengo na hora certa vai renovar com o Everton Ribeiro, vai procurar o Rodrigo Caio também, vai procurar o Bruno Henrique. O Flamengo está avaliando caso a caso, são jogadores aí que têm uma idade já um pouco mais avançada até para ir para o exterior, para ir para a Europa. Então, proposta da Europa, muito difícil de chegar, e aí o Flamengo tem toda a calma do mundo para resolver essa questão com eles. Falar sobre o Gustavo Coedjar, já que a gente está falando de mercado da bola, a gente vai voltar a falar de mercado da bola de novo, a gente vai falar do Ângelo daqui a pouco, mas eu quero falar do Coedjar porque ele ficou de fora da semifinal da Champions League da Ásia. O Al Hilal está disputando a semifinal, né, contra o Al Duhail do Catar, e o vencedor encara o Urawa Reds, né, do Japão, nos dias 29 de abril e 6 de maio. Ida e volta, respectivamente. O campeão garante vaga no Mundial de Clubes 2023 na Arábia Saudita. Nas quartas de final, o Coedjar foi titular, porém isso não se repetiu para a semifinal, tá? Assim como nas oitavas, o volante não foi relacionado para a partida, isso porque a Champions permite apenas 3 estrangeiros inscritos por jogo. Desta forma, o Ramon Dias optou por não tê-lo como opção. No entanto, relacionou o Michael pela primeira vez na competição. O atacante não havia participado das oitavas e das quartas, mas está entre os titulares da semifinal junto ao Igalo e Marega, né? Então, o Coedjar, Vieto e Carrilho ficaram de fora. Cara, os caras deixaram o Vieto de fora também. Que loucura, rapaz. E o Al Hilal, sem Gustavo Coedjar, meteu 7-0 no Al Duhail, né, do Catar. Olha, foi um atropelo na casa do Al Duhail, né? O Igalo fez 4 gols, para você terem noção, aos 2 minutos, 10 minutos, 48 e 62. O Marega fez 2 gols aos 14 e 27 e o Al Dawsari fez aos 38, tá? Então, 7-0 para o Al Hilal, um atropelo na Champions League asiática. Rapaz, que loucura, parece até o Flamengo ganhando do Tolima, né? Então, o Coedjar, né, que não está sendo aproveitado, tá incomodado, já deixou claro que quer voltar à América do Sul. Futebol brasileiro, que conhece muito bem o colombiano, tem vários times com interesse no jogador, né? E ele pode então fechar com o rival do Flamengo, isso porque, olha só, mesmo com as chegadas aí de Gabriel Baralhas e Charles Arangues, né, segundo a publicação do site Goal, o Internacional quer buscar um atleta sem ter que gastar alto pela aquisição, tendo o velho conhecido do futebol brasileiro, que é o Coedjar, como alvo também no mercado, mas vale lembrar que eles querem 5 milhões de dólares, cerca de 26 milhões de reais, para negociar o Coedjar. Mas o Internacional avalia uma investida no jogador, né? A questão é que ele já teria concordado, segundo a Raíssa na Goal, onde, por mais, no caso, ficou já 3 anos aqui, gostaria de repente, vir para cá para já encerrar a carreira no futebol sul-americano e passar pelo Brasil por uma última vez, né? Então, o Internacional pretende pagar no máximo 2 milhões de dólares ou mais, no caso de 10,5 milhões de reais, né? Não quer pagar mais do que isso pelo atleta, e aí, no caso, ficaria o Al Hilal ficaria com uma porcentagem. Só que vale a gente lembrar que os clubes árabes não gostam muito disso, de ficar com porcentagem. Quando vende é para vender mesmo, como estão querendo vender também o Michael, né?
O Vasco também chegou a sondar a situação do Cuéllar antes da disputa do Mundial. O time carioca também monitorou o atleta, mas tomou conhecimento que ele não seria liberado, mesmo com a negativa. O colombiano respondeu que gostaria de retornar ao futebol brasileiro. Ele ainda teria deixado claro que reduziria seus salários, que atualmente são de quase 20 milhões. O cara ganha o salário praticamente do Gabigol, né? 20 milhões por temporada na Arábia Saudita, de reais, tá? Então, gente, essa situação aí do Cuéllar é que o Flamengo não fez ainda uma proposta pelo jogador e nem sequer demonstra interesse pelo jogador. Apesar dos torcedores aí fazerem campanha, pedirem a volta do Cuéllar, convido você até a comentar aqui o que você acha disso. O Flamengo ainda não se movimentou, né? Não demonstrou interesse aí na contratação do Gustavo Cuéllar. E eu quero já de cara falar sobre... enquanto eu estou falando aqui, vocês acompanham essa nova coleção aí da loja do Flamengo. Vou até chegar para o lado aqui um pouquinho, vou trazendo as notícias para vocês. Vocês vão vendo a coleção de treino do Flamengo nova que eu estou usando. Ó, tem um detalhe vermelho aqui embaixo do braço. Olha, ela é muito bonita, cara. Muito bonita, tem detalhe vermelho aqui também, para ficar branca, vermelho e preto, né? E você vai acompanhar aqui, então, que tem modelo feminino, masculino, infantil. Você vai estar acompanhando aqui enquanto eu trago as notícias. Cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei muito chateado. Eu fico chateado pensando que o ser humano passa por um momento aí muito complicado. A humanidade passa por um momento muito complicado. A gente teve aqui um torcedor do Botafogo. O Vitor Hugo postou lá no Twitter, marcou o Euclides, marcou alguns torcedores. Eu acho que chegou para mim até porque eu fui marcado aqui também, tá? Porque apareceu para mim e eu retuitei, né? Ele marcou o Tosa, marcou o Rodrigo Dunch, o Rod Dunch, né? O vice-jurídico do Flamengo, marcou o próprio Flamengo. Ele mostrou, o torcedor do Botafogo, que fez uma postagem respondendo ao TNT Esportes, o tal de Botafógolo, né? Olha aí, Botafógolo respondeu a postagem do TNT Esportes sobre a mãe do Igor Jesus, né? Que foi essa postagem aqui. A gente deseja até tudo de bom para ela. Cenas fortes. Regina, mãe do jogador Igor Jesus do Flamengo, passou mal no fim do jogo e foi atendida pelos bombeiros. Desejamos pronta recuperação e que esteja tudo bem ali, o jogador com a mãe e tal. Pô, cara, um momento assim, que independente do time, qualquer um fica, né, tocado com aquilo ali. O cara desejou mal, morre, respondendo a TNT Esportes, né? E aí, cara, os torcedores aí muito revoltados, né? Passando do limite. Lá é onde eles prezam pelas vidas, né? O pessoal comentando. E aí, cara, eu lembrei e eu postei o seguinte: esses mesmos torcedores que desejam a morte da mãe de um de nossos meninos são os que atacam o Flamengo pelo incêndio do Ninho. Vermes. O Rafael José respondeu: as pessoas estão misturando as coisas. Uma coisa é você torcer pelo seu clube de coração. Outra coisa é agressão ou desejar a morte do jogador ou de parentes dele. E aí, né? E se fosse o Lucas H, e se fosse o torcedor do Flamengo? Ia virar matéria a semana toda da ESPN, Globo Sport TV, e até ter carta de repúdio. É verdade. É verdade. Eu sinceramente, eu tenho certeza, né? A Paulo Freitas Verme, espero que o Flamengo tome alguma atitude, o Vitor Hugo falando aí. O Assusta Gato falando: esse daí não sabe o que é o esporte, torcer contra uma pessoa é coisa de maluco, né? O Elinaldo Santos: uma pessoa assim eu não consigo ter qualquer tipo de sentimento que não seja pena, pois o mesmo tem alma amargurada e triste, vazia, precisa de Deus na vida. O FC Virgínia e tal, tudo que ele deseja de ruim para as pessoas pode voltar para ele. O mundo não gira, ele capota, ele acha que não volta, é um idiota. Cara, a galera ficou bem chateada, né? Canalha,
um verdadeiro verme mesmo, hipócritas, bando de... pessoal, verme, canalha, com esse ódio, claro que só poderia... cara, deixa quieto. A gente percebe aí que ainda até nos comentários aparece ódio também. Eu esperava que as pessoas largassem de lado o ódio e tentassem entender o que está acontecendo de errado com a humanidade, que a gente precisa, né, justamente lutar contra o ódio, né? É triste. Então o Ângelo, falar do Ângelo aqui agora, não, vamos fazer o seguinte, eu falo do Ângelo daqui a pouco, mercado da bola, eu vou aproveitar para falar da questão do jogo, que teve também, é óbvio que tem botafoguenses bons, é óbvio que tem, por isso que eu falo, cara, que eu não generalizo nunca, né? Teve, quando eu falo os mesmos, são esses aí que falam besteira, acaba que depois são os mesmos que reclamam do Flamengo. Teve influencer do Botafogo, irritado aí com o gol do Flamengo, né? Falando, filho da P. Eu falo a vida inteira, se você tem um jogador M em seu elenco, uma hora esse filho da P, né, vai entrar em campo. Ou seja, é isso. Quantas vezes a gente fala aqui nesse canal que o Botafogo precisa contratar um lateral direito titular. Segundos de jogo. Foram segundos de jogo pra gente já estar passando essa vergonha. Ué, canta lá, porra. Real Madrid pode esperar, pô. Vocês não gostam de cantar? Estavam perdendo o jogo. O André Botafogo, youtuber André Botafogo. André, tamo junto aí, parceiro aí de YouTube. Mas olha só, vocês estavam cantando Real Madrid pode esperar, parceiro. Perdendo o jogo, passando vergonha, passando no débito ou no crédito. Pelo amor de Deus. Vocês gostam de passar vergonha, né, parceiro? Pelo amor de Deus, rapaz. Olha só, a torcida também está passiva. Parte da torcida do Botafogo merece esse tapa na cara que está sendo dado. 30 segundos e o time de reserva do Flamengo já está vencendo. Parte da nossa torcida bate palma, faz bandeira e canta musiquinha pro John Textor, enquanto ele brinca com os reforços em nosso elenco. Por isso é muito difícil. Ai, papai. Não existe justificativa alguma para insistência em jogadores desse elenco. O Botafogo não se reforça. Estamos cheios de papo furado de um monte de gente mentindo diariamente, dizendo que os jogadores irão chegar. Eu falo, cara. Eu falo que esse negócio de SAF aí, ó. Esse negócio de SAF aí... Rapaz, o Textor já tá vendo que o buraco é mais embaixo. Não vem ninguém. Sendo assim, a gente continua com o Daniel Borges e tá aí, ó. Resultado, Daniel Borges, Hugo, Piazon. Dessa forma, o resultado não pode ser diferente. É lamentável. Cara, então... Um abraço aí, né, pro youtuber, o André Botafogo, né? Pelo menos você não usou do chororô. Você foi um cara, né, que tá reclamando do time. Tá sendo até muito sincero. E, cara, ficou revoltado lá com a SAF do Botafogo. Eu sempre fui contra esse negócio de SAF, hein? Procura ver meus vídeos aqui, né? E se você é botafoguense ou o torcedor do Flamengo quer acompanhar, às vezes, saber como é que tá lá o Botafogo e tal. Aí, já que a gente falou do André Botafogo, a galera pode ir lá dar uma moral, se inscrever lá. Valeu, meu irmão. Abraço aí, foi um prazer falar sobre isso aqui. Eu peguei a notícia no Mundo Rubro-Negro, achei interessante aqui. A gente sempre dá crédito para todo mundo. Aqui é um canal boa praça, sempre dando crédito, né? Jamais, aqui não vai ter problema com vaidade, jamais. Também falar com vocês aqui, cara, que o Mauro, né, ligou aí um sinal de alerta também pro Botafogo, deu uma zoada aí na SAF do Botafogo. Ele fala aqui o seguinte, olha só, que eu achei interessante esse trecho aqui. Estranho o comportamento dos jogadores do Botafogo diante de um adversário com tantos jogadores jovens. Além da atuação fraca, um nervosismo inexplicável. No segundo ano de SAF, o elenco que não custou pouco está devendo. Rapaz, deu alfinetada aí, né, que, ó, na verdade ele tá falando que o elenco não custou pouco, tá devendo, mas é que a SAF não contratou bem, né? Ou ele tá reclamando que contratou, mas os caras não estão correspondendo, mas não contratou bem. E o Mauro, então, também falando dos jogadores aí do Botafogo, né? Destemperados. E estavam mesmo, até o Luiz Castro tá tentando entender até agora, mas ele ainda fez um chororozinho reclamando de arbitragem. Não tem que reclamar de arbitragem, né?
E agora, já que a gente está falando de torcida e tudo mais, os torcedores do Fluminense vivem em função do Flamengo. Igual o Botafogo, o torcedor do Botafogo que canta a musiquinha do Real Madrid pode esperar. A gente estava disputando o Mundial, aí os caras estão fazendo... O Flamengo contratou Felipe Luiz, Davi Luiz, um monte de veterano tão bom quanto o Marcelo. Felipe Luiz, Davi Luiz, Rafinha. O Flamengo contratou Diego Alves também, que veio da Europa como craque, como ídolo goleiro, pegador de pênalti. O Flamengo contratou o Vidal... O Flamengo contratou o Gerson de volta. O Flamengo trouxe uma porrada de jogador, né? Caro. O Flamengo fez contratações aí, trouxe o Pedro de volta que vocês queriam, né? O Pedro que saiu de vocês e voltou pro Mengão. O Flamengo contratou o Gerson também, né? O Flamengo fez várias contratações. Os caras querem sacanear a gente, musiquinha com Ayrton Lucas e zoando o Flamengo, né? Sobre o Marcelo. E aí, cara, como é impressionante, eles vivem em função da gente, né? Eles então fizeram a musiquinha aí, Marcelo tá vindo aí, e muita taça eu vou ganhar. Ayrton Lucas vocês sabem o que, né? Nunca jogou com Benzema. Rapaz, cara, mas que coisa, eles vivem em função do Flamengo. É brincadeira, né? Inclusão do Ayrton Lucas, a própria matéria aqui, como esperado, a inclusão de Ayrton Lucas na canção foi totalmente desnecessária. Mais uma prova que os tricolores não esquecem o Flamengo nem por um minuto. O mundo rubro-negro coloca aqui. É verdade. Vergonhoso, cara. Os caras têm que zoar. E detalhe, não é só zoar o Flamengo, não. É zoar o jogador, né? Flamengo e Fluminense aí decidiram os últimos 4 cariocas, né? A rivalidade entre Flamengo e Fluminense se acirrou nos últimos anos. O tricolor se tornou o único rival carioca que conseguiu minimamente desafiar o rubro-negro. Claro que não há comparação. O Flamengo e Fluminense decidiram as edições de 17, 20, 21 e 22. O Flamengo ganhou 3, o Fluminense ganhou 1, tá? É brincadeira, eles querem tirar onda com a gente. Que ganhar Fla-Flu é normal. Eu sei que é normal pro Flamengo. De 4 decisões, o Flamengo ganhou 3. Espero que tenha outra esse ano, que a gente vai subir para 4 em 5. O Flamengo, se bobear, cara, tem mais títulos ou a mesma quantidade de títulos de todos os outros juntos nos últimos 10 anos. É só a gente pegar e fazer a conta aí. Me ajuda aí, que depois a gente faz o Campeonato Carioca, eu até esqueço. É tanto que a gente ganha que eu até esqueço. Mas bota aí no comentário, acho que se bobear, o Flamengo tem mais do que eles todos juntos. Os outros 3 juntos. O bonde dos rebaixados. O bonde dos rebaixadinhos. Tudo rebaixadinho. Bem, passar para vocês aqui agora também que o Ângelo, né, comemorou o gol do Flamengo e deixou a torcida do Santos furiosa. Os caras estão até pensando em mandar... Vai para lá, né? Querendo mandar o Ângelo para cá, querendo agilizar esse processo aí de mandar o Ângelo para cá, né? E a gente vai passar aqui para vocês, olha só. Tudo porque ele comemorou o gol do Matheus Gonçalves, golaço do Matheus Gonçalves, né? Falou que o M10 é um deboche, né? Joga demais. E aí a torcida do Flamengo gostou. E mesmo depois de apagar a postagem, né? O Ângelo foi criticado aí pela torcida do Santos. Olha só, a torcida do Santos aqui, pegar aqui, ó. Meu mano, fica de boa, dica de amigo, para de procurar sarna pra se coçar, o momento não é legal, tá bom? Sugeriu o torcedor. Fica na paz, moleque, agora eu vou te dar uma dica aqui, como santista jornalista, contrata uma assessoria que te ensine que no futebol profissional o buraco é mais embaixo e às vezes é melhor recuar um passo para dar 2 na frente. Forte abraço. Você tem total direito, aí tô lendo vários aqui, outra torcedora, direito de vibrar pela felicidade e conquista dos seus amigos, mas perante o contexto do que está rolando entre você e Flamengo, faltou time, né? Faltou time, tá falando time, né? Time não, faltou time. A maior crítica da torcida do Santos diz respeito ao contexto em que Ângelo fez a publicação, isso porque o jovem é prioridade do Flamengo, que negocia para tentar contratá-lo e tal. Então, praticamente aí, cara, quando a gente fala que a torcida do Santos aí entrega, né, os torcedores santistas entregam o Ângelo para o Fla, empurram o Ângelo para o Fla,
que mostram total descontentamento com ele, né? Criticam, ele já teve aquele episódio lá que foi xingado e tudo mais. Então os caras agora, né, praticamente falando, ó, meu irmão, tá mandando mal pra cacete, mete o pé, né? E é isso, vamos ver, né? Vamos ver se o Flamengo vai fechar a contratação. O Santos tá querendo muita grana, né? Fala-se aí em 70 milhões de reais por 70% dos direitos. Eu acho muito dinheiro. E você? Comenta aqui. Muito obrigado aí pela sua companhia. Tamo junto, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo também. Se você está acompanhando em outra plataforma, segue a gente aí. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.